Queridos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis. Está aí, primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 18. Nos mostra assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia e os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que a palavra do Senhor seja viva de fato e eficaz em nossos corações. Queridos irmãos, nós enfrentamos o século 21, criou, assim, por assim dizer, uma síndrome, ou ela veio a ser identificada, a tal da síndrome de burnout. E o que significa burnout? Significa, é uma expressão em inglês usada para a tradução de queimado por inteiro, ou se queimar por inteiro, por completo. Ou seja, ela se trata de um esgotamento físico, emocional e psicológico que leva o seu portador a inúmeras dificuldades, a inúmeros sofrimentos, a diversas dores. Ela é especialmente tratada no âmbito profissional. As pesquisas com relação ao burnout, ela está muito vinculada à área profissional. No entanto, ela não se limita. E por que eu falo que ela não se limita à área profissional? Quem tem filho pequeno sabe que o esgotamento pode vir sem ser na área profissional. E tem às vezes, pessoas que nem têm um filho tão pequeno, mas ele grandinho também demanda o mesmo esforço, a mesma dedicação, não é? É muito também palpável
a identificação dessa síndrome no meio esportivo. Muitos atletas, às vezes, abandonam a modalidade esportiva por conta desse burnout. Ou seja, todas as áreas que envolvem esforço emocional, físico, psicológico e dedicação, pode ser que haja o tal do burnout. E algo que está intimamente atrelado a essa síndrome é o sentimento de abandono. Sentimento de abandono. É algo que está intimamente ligado com o esgotamento físico, emocional e psicológico de alguma pessoa. Talvez esse seja o maior perigo que esse esgotamento traga à vida de cada um de nós. O sentimento de abandono. É exatamente isso que as Escrituras nos mostram. No texto que nós lemos, Elias, ele é acometido por essa realidade. E ela se desdobra em diversas outras dificuldades. Elias, ele é um profeta de Israel, a nação do norte. E lembremos-nos que Israel era uma nação única, lá com Davi. E aí depois ela se divide. Ali começa em Salomão alguns entraves, mas a divisão acontece, o cisma ele acontece com Roboão e Jeroboão, e aí 10 tribos ao norte, chamada Israel, e agora 2 tribos ao sul, chamada de Judá. E Elias é um profeta que está profetizando aqui no reino do norte. E o tempo em que Elias está profetizando é o tempo em que reina um tal de Acabe. E talvez considerado por muitos o pior rei que Israel já teve, até por conta da sua esposa, a rainha Jezabel, que é lembrada no Novo Testamento diversas vezes como aquela que é perversa, que persuade ao caos e à destruição. Estes dois, eles construíram templos dos pagãos, dos deuses pagãos cananeus, Baal e Azerá, ao lado do templo do Senhor, profanando a vida religiosa de Israel, misturando-se a uma idolatria e uma perversidade tremenda. No entanto, Deus levanta um profeta, Elias é levantado como voz e como ação de Deus contra os desmandos e essa perversidade de Acabe e Jezabel. E num certo dia, ele destrói, e Deus permite que ele acabe com 450 profetas desses deuses pagãos. E no outro dia, através de uma oração, Deus permite que haja chuva, e uma chuva milagrosa. Elias tem mostras o suficiente de que Deus está presente na vida dele. Contudo, o que nós percebemos quando nós olhamos para essa narrativa, olhamos para esse texto, é que em um determinado momento, Elias sente-se esgotado e abandonado. Elias sente-se esgotado e abandonado. Certa vez, talvez numa tarde bonita, de um sol poente, acalentador, chega a mensagem de diversas pessoas ao profeta de que Jezabel, a maléfica e destruidora, estava o jurando de morte. Estava querendo destruir a sua vida, dizendo que os deuses me castiguem se amanhã, a esta mesma hora, você não estiver morto, não estiver destruído. O primeiro sentimento, então, que nós vemos que atinge a vida de Elias quando ele recebe essa mensagem é o medo. O profeta sente medo, ele está esgotado, ele sente-se só. As experiências emocionais pelas quais ele havia passado e estava passando naquela hora, assombrava e trazia marcas duras ao profeta. Ele sente-se abandonado. E o segundo ato do profeta é fugir daquela realidade, é zarpar, é picar a mula, é fugir daquele contexto, fugir dos problemas, fugir talvez das responsabilidades as quais ele tinha ali, porque ele quer proteger a sua vida. O profeta está só, mesmo acompanhado, enquanto ele vai cortando toda a nação, do norte ao sul, ele parte para Barseba, ele para em Berseba, já Judá, e lá ele deixa o seu moço, aquele que o acompanhava. Elias sentia-se só, mesmo acompanhado. O esgotamento faz com que ele queira isolar-se cada vez mais, se enclausurar cada vez mais. Mas não apenas o isolamento alcança a mente e o coração de Elias, mas chega um momento que ele joga a toalha, ele desiste.
Ele esboça uma desistência completa da sua própria vida, quando ele se deita debaixo de um grande arbusto e ele diz a Deus: chega, não dá mais, acaba, tira com a minha vida, eu não aguento, eu não quero, não dá para continuar. Essa é a inconstância do esgotamento, queridos. Essa é a ambiguidade que o esgotamento físico e emocional causa àqueles que são os seus portadores. No momento em que ele foge para proteger a sua vida, no outro ele está pedindo para si a morte. O esgotamento e o abandono do profeta também lhe causa um sentimento de autocomiseração, aquele coitadismo. Pode ser que pareça um ato de misericórdia, mas é um engano, é um ato pecaminoso. A autocomiseração: eu não sou melhor que os meus pais, eu não sou melhor que os meus antepassados. E aqui ele não se refere a Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé, ele se refere aos seus antepassados próximos, aos seus pais próximos, ou seja, uma nação rebelde. E Elias está dizendo que ele não é melhor, ou que ele é pior do que todos esses que eram perversos que vieram antes dele. Um sentimento de coitadismo, uma autocomiseração tomou o coração de Elias. Ele vai se aprofundando ainda mais para o sul, caindo o deserto adentro. Coloca o mapinha seguinte, aqui está a caminhada de Elias. Ele sai lá do Monte Carmelo, lá no norte, e ele cruza, ele vem descendo ao sul, ele chega em Berseba, na primeira parada, ele já deixa o seu moço ali. Ali já foi uma caminhada de uns 30 dias, por assim dizer. É uma nação toda que está sendo cortada, queridos. Ele está fugindo dos problemas, ele está fugindo da ameaça iminente. E ali depois, então Deus o manda, e 40 dias e 40 noites ele segue até o Monte Sinai, que é o Monte Horebe, é o mesmo monte. Elias foge completamente, porque ele sente-se esgotado, desamparado, abandonado, tanto por Deus quanto pelas próprias pessoas. Ele sai do Carmelo, que é a representação das vitórias e do sucesso na missão a qual Deus havia proposto para ele, e ele caminha para o Monte Horebe, a representação da desolação do profeta. O esgotamento e o sentimento de abandono traz essa dinâmica, de transportar do Carmelo para o Horebe de uma hora para outra, de transportar da paz para a desolação e a assolação de uma hora para outra. O profeta Elias sente-se esgotado, abandonado, como muitas vezes, queridos, nós também nos sentimos esgotados e abandonados. Nós nos sentimos muitas vezes esgotados e abandonados. E quantas vezes esse esgotamento, ele também tem o poder de nos transportar, pode trocar o slide, de nos transportar do Carmelo para o Horebe. Quantas vezes esse sentimento, esse esgotamento, ele nos leva da paz ao desespero, da alegria ao medo de um momento a outro. E isso não tem a ver com falta de fé. Isso tem a ver com a oscilação, com a vulnerabilidade, com a inconstância do ser humano. É necessário que nós entendamos isso. Nós somos vulneráveis, nós somos inconstantes. O ser humano, a natureza do ser humano é assim. E o esgotamento, ele pode, de um momento para outro, fazer com que você despenque do Carmelo para o Horebe. Quantas vezes julgamos estar numa caminhada boa, está tudo caminhando muito bem, o aspecto profissional está 100%, família, harmonia legal, só aquelas briguinhas cotidianas e comuns, a fé não vacila, estou por cima, e de repente acontece algo intenso, que mexe com o seu emocional, mexe com o seu psicológico, mexe com a tua vida, e você desmorona. Nós nos sentimos esgotados. E é preciso, queridos irmãos e irmãs, ficar atentos aos detalhes, aos sintomas que emergem e apontam para o esgotamento. Apontam para essa realidade que tenta nos tragar para ela. E aí você pode pensar: mas isso aconteceu com Elias, isso aconteceu há muito tempo atrás. Os sintomas que Elias sentiu, nós não conseguimos sentir hoje. Não é real hoje, não é visível hoje. Mas eu ilustro para vocês um relato verídico. Um rapaz que estava no seminário conosco, estudava pela manhã, depois do almoço ele trabalhava, e ainda ele cuidava de uma congregação como seminarista, sozinho, não tinha um pastor que o auxiliava.
Eles tinham todas essas demandas, né? O trabalho fora da igreja para poder sustentar parte do seminário. E aí ele estudava pela manhã e depois tinha as demandas da congregação. E chegou um momento, obviamente, que ele começou a se esgotar. As demandas, a rotina, a agenda começou a tomar conta da vida dele e ele vivia pela agenda, pela proposta da rotina. Era aquilo que demandava tudo o que ele tinha que fazer. Ele vivia por aquilo, por essa agenda. Então, no trabalho, ele relata que ele ajudava o proprietário. Era uma empresa pequena, ele ajudava o proprietário na parte das finanças. E as coisas começaram a desandar ali. Uma empresa pequena, o proprietário pouco ia lá. Ele pouco aparecia na empresa. E isso fazia com que os outros funcionários enxergassem ele e começassem a jogar o peso de algumas outras responsabilidades ou o peso dos problemas que nada tinha a ver com a função dele em cima dele. Concomitantemente, era período de provas no seminário e tinha atuação na congregação, com todos os trabalhos pertinentes ao cuidado daquela querida comunidade. Ele se afundou no esgotamento físico, emocional, psicológico. Ele declarava que ele não conseguia respirar 2 minutos sem que ele precisasse puxar a respiração funda. Então, a todo momento, você olhava, ele estava respirando. Ele dizia, a cada 2 minutos ele tinha que fazer, porque ele não conseguia se conter. Estava completamente esgotado. E aí entram os sintomas. E o primeiro dos sintomas que eu gostaria de abordar é o medo. O medo, de fato, Elias teve medo. O versículo 3 nos mostra que Elias temendo. E esse rapaz, ele relata que ele tinha medo de não dar conta daquilo que ele tinha que fazer, de não conseguir realizar aquilo que estava proposto que ele resolvesse. Medo. Medo que o ser humano tem. O mandamento mais repetido de todas as escrituras é não temais, porque o medo faz parte da realidade humana. Existe um medo que ele é um medo saudável, que faz com que você proteja de fato a sua vida. Mas há um medo que ele é enganoso, ele não é bom, ele é completamente pernicioso, que é o medo que te paralisa, que te congela, que te faz fugir de tudo e de todos. Esse não deve ser olhado com normalidade. Medo. Segundo é a fuga das responsabilidades. Elias, ele foge. A gente viu um mapinha que ele foge completamente. Agora, as definições de fuga das responsabilidades foram atualizadas. Pensem em Elias. Que fuga, hein, queridos? Uns 70, 80 dias ali, mais ou menos, fugindo das responsabilidades. Do norte extremo ao sul extremo. Fugindo. Versículo 3 nos mostra. Esse rapaz, ele dizia que ele chegava no trabalho, ele se enfiava na sala porque ele não queria conversar com ninguém, porque ele não queria que problemas se achegassem a ele. No seminário, ele não conversava com ninguém. Chegou um momento que ele ficava quietinho no canto dele, ele não queria papo, ele não queria problema, ele não queria nem pensar nas provas, porque isso dava tremedeira. Quando algum irmão da congregação ligava para falar com ele, ele falava, vixe, é problema, não sei se eu quero ir. Ele chegou num esgotamento físico e emocional gigantesco, que ele fugia das responsabilidades. Ele queria correr dos problemas. Ele queria sair do Monte Horebe e ir do Monte Carmelo para o Horebe e ficar lá, fugindo das responsabilidades. O terceiro, queridos, é o isolamento. Elias deixa sua companhia. O versículo ainda 3 diz que ele chega em Bersebe e ele deixa o rapaz lá. Ele se isola ainda mais. Esse rapaz, ele dizia que ele não se abria com ninguém nessa fase pela qual ele estava passando. Ele não conversava com ninguém no trabalho, no seminário, como eu já disse. Ele não conversava com ninguém na casa dele. Conversava com os irmãos da congregação. Mas o que ele queria era se isolar cada vez mais. Não punha o rosto, a face para fora do portão da casa. Não era época de pandemia, não. O quarto, desistir, jogar a toalha. Elias quis desistir, ele diz, traz para mim a morte, Senhor, porque eu não aguento mais, eu não quero mais. Um dos sintomas do esgotamento é querer jogar a toalha, querer desistir.
Falar, não quero mais fazer essas coisas. E ele chegou a declarar para nós que ele não queria mais continuar o seminário, porque ele não estava conseguindo conciliar as responsabilidades do trabalho fora do seminário e da congregação. E ele disse, estou prejudicando a comunidade a qual estou pastoreando. Talvez Deus não tenha me chamado para isso. Eu quero parar. Eu tenho que parar. O quinto, autocomiseração. Essa falsa humildade, esse coitadismo, um engano. Ele dizia, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom amigo, eu não sou um bom aluno, eu não sou um bom trabalhador. Como Elias disse, eu não sou melhor do que os meus pais, sou pior do que os meus antepassados, os meus pais. Esse rapaz ficava chorando engano para todo mundo, que ele era um coitado. Nunca conseguia fazer nada. E o sexto é muitas desculpas, queridos. Elias, quando ele é indagado por Deus, ele levanta o mesmo argumento nas duas ocasiões, dizendo, fiquei só, Senhor. Eu tenho sido zeloso. No primeiro ele fala, ele tem sido zeloso. No segundo ele fala, eu tenho sido em extremo zeloso. Ele potencializa o zelo dele. Mas ele diz, eu estou só. Estou só. Muitas desculpas, queridos. Muitas justificações. Esse nosso caro amigo ficava inventando um monte de desculpas, e não são mentiras, ok? Mas são justificativas potencializadas por conta da situação. E usava isso como um refúgio, para que ele não pudesse enfrentar o que tinha de enfrentar. É necessário, queridos, ficarmos atentos aos sintomas. O esgotamento e o sentimento de abandono pode estar tentando nos tragar para a realidade dele. Contudo, quando nós nos voltamos para a realidade bíblica, nós podemos perceber que Deus é presente na vida de Elias. Deus é completamente presente na vida de Elias. Obviamente, por causa do momento tenebroso pelo qual o profeta passava, isso poderia ter enegrecido a sua vista, cegado diante da provisão e do cuidado de Deus. Afinal, quando Elias se encontra no momento de enclausuramento, quando ele ansiava e ele pedia, ele gemia e bramia pela morte, o anjo do Senhor estava presente trazendo as provisões que lhe eram necessárias, para que ele pudesse se manter em pé, e por 2 vezes o cuidado de Deus se manifestou através desse anjo. Mas a angústia, a dor, o sofrimento de Elias faz com que o seu coração ainda esteja assolado, com que o seu coração esteja desolado. No entanto, Deus é completamente presente na vida de Elias. Aonde quer que ele pudesse estar, Deus não largaria o seu profeta à própria sorte. O nosso Deus é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. É isso que declara Davi no Salmo de número 139. Eu vou ler para vocês aqui na nova versão internacional. Davi percebeu isso. Ele diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus é cuidadosamente presente na vida de Elias. E ele se achega a Elias e diz, vai para o monte, fique diante da minha face. Diante da minha face. E Elias ainda continua na caverna. E nesse momento, eis que vem um forte vento. Um grande e forte vento. Que ataca violentamente os montes, as colinas, as despedaçando. E depois do vento forte, um terremoto começa a estremecer, talvez os ossos de Elias, e ele sentindo dentro daquela caverna. E depois do terremoto, um fogo que chameja toda aquela entrada e traz calor para o profeta. Mas em todas essas manifestações destrutivas e caóticas, tenebrosas e perturbadoras, Deus não estava, porque Deus não estava se revelando dessa forma destrutiva. Mas depois da tormenta, marulhar de águas calmas. No hebraico, a expressão que diz sisil é silêncio. Talvez seria fácil imaginar, depois de uma tribulação de coisas que aconteceram, o silêncio emite um som suave e tranquilo.
profeta, ouvindo, vai diante do Senhor. Então uma voz se achega a ele e diz: o que fazes aqui? E a resposta do profeta ainda é: estou só. E é como se essa voz dissesse: não, você não está só, Elias. Você não percebe como eu estou junto de você aqui desde o momento que você saiu de Carmelo? Não percebe como eu tenho te sustentado desde o momento que você saiu do norte e veio ao sul? Como eu tenho sustentado a sua vida? Se você está de pé é porque eu te mantive. Se você está vivo é porque eu te sustentei. Você não percebe? Você não está só, Elias. Você não está só. Eu tenho servos e eu tenho servas, aos quais eu mesmo preservei, Elias. Você não está só. Você tem Azael, você tem Jeú, você tem Eliseu, Elias. Você não está só. Você não está só, Elias. Eu preservei 7.000. E aqui o 7, ele traz uma simbologia de totalidade. Não é literal. O 7, ele traz uma simbologia de totalidade. Deus preservou tanto quantos era necessário que fossem preservados. Aqueles que não se dobraram diante de Baal, aqueles que não beijaram as imagens dos deuses pagãos. Você não está só, Elias. Eu tenho o meu remanescente. Você não está só, porque eu sou um Deus presente. Eu sou um Deus que me mantenho presente. Agora vá e dê continuidade à sua missão. Deus é presente na vida de Elias, presente na vida do seu povo, continuamente. E Ele encarna essa presença. Na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se apresenta como Emanuel, o Deus que pisou aqui. O Deus conosco, que sujou o seu pé com essa lama, com esse barro, que respirou esse ar, muitas vezes empoeirado lá do Oriente Médio. E a presença, é essa presença que não só nos garante uma provisão diária ou momentânea, como aconteceu com Elias, mas uma provisão eterna e maravilhosa. Jesus é elevado a um nível emocional muito grande. Ele tem o seu corpo levado a um sofrimento e a um esgotamento tal que sequer poderíamos imaginar. Ele se propôs a sofrer por breve tempo o abandono de Deus, quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós pudéssemos receber essa vida. Ele fez isso por amor do seu povo, por amor a cada um daqueles que é parte do seu povo. Cristo é capaz de arrancar das nossas entranhas o pecado que nos afastava completamente de Deus, mas Jesus, diferentemente de Elias, ele não foge da missão a qual lhe era proposta. Ele não se isola num abandono, num enclausuramento, mas ele entrega a vida dele para resgatar a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Cristo esgota a sua vida e a entrega para que nós pudéssemos desfrutar dela. Ele sofre do abandono para que eu e você pudéssemos ser acolhidos por Deus. Jesus passa pelo esgotamento para que a sua presença pudesse estar conosco eternamente. E é o que ele afirma, já ressurreto, perto de ascender aos céus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz: eis que estou convosco até o final dos séculos. E Jesus derrama o seu Espírito que se mantém presente em nós, o Deus em nós hoje e agora. E por meio dessa sua obra, ele deixa o seu remanescente ainda hoje, como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 11, do versículo 2 ao 5, tratando desse texto de Elias, ele diz: o remanescente ainda está aqui hoje. E ele está aqui hoje porque Deus mantém os seus 7.000 em cada geração. Aqueles que devem ser preservados, Deus os preserva em cada geração. Sempre haverá os 7.000 que não se dobrarão aos Baais dos seus séculos, às Azerás dos seus séculos. Deus é completamente presente na vida de Elias e Cristo se faz completamente presente. Essa personificação, essa encarnação de Deus é presente na minha vida e na sua vida. Cristo é presente nas nossas vidas. Que nós possamos lembrar dessa realidade, da presença maravilhosa dele em tempos de Horebe, queridos. Em tempos de desolação, em tempos de assolação, de desespero. Quando a nossa alma está abatida e o esgotamento está batendo na nossa porta.
E o sentimento de abandono tente suprimir a paz e a certeza dessa alegria que Jesus propõe a cada um de nós. Então eu peço que você que possa estar passando por essa realidade de esgotamento, de sentimento de abandono, nessa hora que você reflita sobre todas as providências e provisões que Deus tem dado a você, que é o necessário que você precise. Muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas Deus tem dado a provisão que é necessária a cada um de nós, e Ele se faz presente em cada cuidado desse, na minha vida e na sua vida. Olhe para essas realidades, porque muitas vezes, como Elias, nós temos as nossas visões turvadas, enegrecidas, e nós não conseguimos enxergar o cuidado de Deus, agora, aqui, neste momento, para com cada um de nós. Deus tem providenciado o necessário, como fez o profeta, e tem se mostrado completamente presente pelo seu Espírito, e pelo seu remanescente, que são as pessoas. Deus se mantém presente, e Ele se mantém presente pelo Espírito Santo, vivendo em nós, e pelo povo dele, os 7.000 que Ele tem preservado em todas as gerações, ainda hoje. Então, diante do sentimento de esgotamento e abandono, nós somos chamados a olhar para Jesus, e entender que a presença dEle é capaz de nos libertar de todo e qualquer sentimento de abandono, porque Ele é acolhedor, porque Ele já nos acolheu, e mais, a presença daqueles a quem Ele preservou, deve também representar, ser a encarnação desse acolhimento. A igreja de Jesus Cristo é a representação desse acolhimento a você que está se sentindo só e esgotado nessa hora. Essa comunidade é a representação do acolhimento de Deus para a vida daquele que está esgotado e se sentindo abandonado. Foi isso que entendeu o rapaz da história que eu contei a vocês, que sou eu, né? Talvez vocês já tivessem imaginado. Chegou um momento do seminário que eu fazia o seminário de manhã, e eu chegava em casa, almoçava, ia trabalhar, trabalhava até às 7, voltava, e quando tinha as demandas da congregação, eu tinha que ir lá socorrer. E eu tinha que fazer todas essas realidades, e chegou um momento que eu não conseguia mais, queridos. E de fato eu não conseguia sequer respirar direito. Tamanho esgotamento emocional, físico, que chega a me arrepiar de lembrar. E eu queria desistir de tudo. Eu queria largar tudo. Mas eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo. Às vezes a gente acha que a gente precisa dar conta de todas as coisas, queridos. Nós não precisamos dar conta de todas as coisas sozinhos. Não precisamos dar conta de todas as coisas sozinhos. De jeito nenhum. Mas graças à força e à presença do Espírito Santo em minha vida, eu pude vislumbrar uma esperança, queridos. Um fiozinho de esperança que havia foi o suficiente para poder acender tudo aquilo que estava se apagando. E a primeira ação, de fato, é aproximar de Jesus. Com toda essa rotina, com todo esse calendário, eu havia deixado a minha vida devocional de lado. Porque eu tinha que estudar, porque eu tinha que preparar alguma coisa, porque eu tinha que ficar fazendo conta para saber se vai fechar um mês lá na empresa ou não. E a minha vida devocional foi deixando de lado, não foi priorizada. E aí eu comecei a priorizá-la, a tratá-la como ela deve ser tratada. A sua vida devocional reflete o relacionamento que você quer ter com o nosso Pai. A nossa vida devocional reflete como nós enxergamos o nosso Criador. Reflete como nós damos importância ao ato sacrificial e à vida que Cristo entrega a nós. É a nossa vida devocional. E quando eu voltei a priorizar, então, este momento, eu entendi que eu não estava abandonado. Eu entendi que eu não estava só. E aí eu comecei a tomar algumas decisões. Comecei a notar alguns movimentos que Deus vai esclarecendo à medida que você vai se aprofundando. E aí eu chamei meu chefe, estava indo pouquíssimo lá na empresa. E eu disse para ele, eu não estou dando conta. Estou dando conta. Sou incapaz de fazer tudo que eu tenho que fazer. Completamente. E eu me coloco à disposição para ser espirrado daqui, que eu não estou dando conta. Mas ele assumiu parte da bronca. Pode ser que eu fosse demitido, e se você tomar essa decisão, pode ser que você seja demitido, querido.
É necessário que cada um reflita acerca da sua realidade. Mas eu cheguei à conclusão que não dava para mim mais. Só que aí ele começou a se mostrar mais presente. Começou a tratar algumas dificuldades que estavam surgindo, que se potencializaram porque eu não tratava, porque eu não queria tratar. Eu fugia daquilo. E as coisas começaram a caminhar melhor ali. E aí eu decidi mandar uma mensagem no grupo da turma, né, do seminário. Eu disse, eu não estou aguentando, cara. Eu não estou aguentando mais, gente. Orem por mim. Não estou dando conta. A situação está difícil. E aí no mesmo instante, um monte começou a mandar mensagem para mim. Falou, Paulinho, cara, eu estou sentindo a mesma coisa, cara. E eu não tinha coragem de falar. Estou me sentindo abandonado, cara. Estou me sentindo só, não estou conseguindo dar conta das coisas. E aí outros irmãos mandaram orações, cara. Aquelas orações que eles mandavam por áudio acalmou meu coração de um jeito. Porque Deus preserva os seus 7.000. Eu não estava só. Como eles não estavam só. Como nós não estamos só. Deus está conosco. E o povo dele está conosco. Porque o povo dele é a representação dele também. No nosso meio. E aí eu comecei a olhar para a congregação e tinha um irmão piedoso que começou a participar com a gente ali das reuniões, cara, um amigo meu, pai, que amo de coração, e eu comecei ele se interessava e eu comecei a passar alguns trabalhos para ele. Ele estava vindo da igreja central para nos ajudar ali, e aí eu comecei a passar algumas atividades para ele fazer. E aí ele dirigia estudo, pregava, aliviou de um jeito, queridos. Porque nós não estamos só, nós não precisamos querer dar conta de todas as coisas sozinhos. Nós não estamos só. E aí as coisas começaram a caminhar. Nem tudo vão ser flores, tá, queridos? As dificuldades acontecem e continuaram a acontecer, mas não nesse elevado grau que acontecia, a ponto de esgotar completamente o meu emocional, físico, naquele momento. Quando em nosso desamparo e abandono nós gritamos para Deus, eu estou só, Ele diz, não, você não está só. Eu estou com vocês até o fim. Queridos irmãos e irmãs, é dessa forma que nós experimentamos o cuidado de Deus em nossas vidas. Reconhecendo que Ele é presente em nossas vidas e que Ele permite que desfrutemos dessa presença dEle também por meio do povo dEle, dos nossos queridos irmãos. Que eu desfruto da sua presença e você desfruta da minha presença e todos nós caminhamos juntos. Se você se encontra nesse lugar, queridos, de esgotamento, de abandono, de desamparo, saiba que nessa comunidade você encontra amparo, você encontra acolhimento. Você pode sentir e perceber da presença de Deus aqui, se você se abrir a isso. Eu desafio você a essa realidade. Mas primeiro busque aproximação com Ele. Busque colocar-se diante dEle, orando, clamando, lamentando, bramindo, gritando, chorando, sorrindo, pulando, cantando. Busque-o em primeiro lugar e depois busque ajuda naqueles que amam a Deus e a vida dessas pessoas, e na vida dessas pessoas certamente você encontrará amparo. Eu desafio cada um de nós a essa prática, porque foi uma prática que me aliviou, queridos, completamente. Salvou a minha vida num período muito difícil da minha estrada, que eu tenho certeza que todos nós passamos. Em maior grau, em menor grau, mas todos nós passamos, porque essa é a nossa natureza. Mas à medida que nós nos debruçamos nessa prática, nós podemos experimentar com cada vez mais intensidade esse cuidado e esse amor de Deus para com as nossas vidas. Cristo é completamente presente. Ele é capaz de recarregar a bateria que está esgotada, encher o tanque que está vazio, e acolher, porque Ele se fez abandono para trazer esse acolhimento. Que o Espírito Santo nos ajude a enxergar essa realidade, que Deus nos guie nesse caminho
e nos ajude nessa batalha. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Convido vocês a orarem nessa hora e aquele mesmo movimento. Reflitam sobre todas essas realidades que foram trazidas aqui. E verifique se há algo que necessita de ser realinhado e redirecionado. E é a hora da aproximação, queridos. Essa é a hora da aproximação. Clame ao Espírito e Ele não nega a sua presença.